Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser dessa linda rosa. Eu fiz ela no porta guardanapo, coloquei esse de pérola, ó, bem delicado. Coloquei uma pérola aqui no centro. Na videoaula eu explico certinho pra vocês, tá? O passo a passo. Olha só, ficou bem delicada. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e compartilha o vídeo, tá? Com vários amigos, né? Que ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Então, bora lá para a lista de materiais para fazer essa linda rosa. Eu vou usar o fio Encanto na cor ouro. Esse é o Encanto Slim, ele é mais fininho. A agulha de crochê número 3, agulha de tapeçaria tesourinha, cola pano, uma pérola e uma argola, tá? Eu escolhi a argola de pérola, mas você pode colocar de madeira, de acrílico, a argola aí da sua preferência, tá bom? Esses são os materiais da videoaula de hoje. Eu vou começar aqui com cordão de correntinha. Então, eu deixo um pedacinho aqui, ó, pra gente arrematar depois. Dou uma torcidinha aqui no fio, seguro, e com a agulha, ó, eu puxo aqui por dentro. Então, eu já fiz aqui a minha laçadinha inicial. E eu vou fazer aqui um cordão com 50 correntinhas. Essas 50 correntinhas vai depender do tamanho da flor que você quer, tá? Então, 50 com esse fio slim, ficou um tamanho bem legalzinho. Então, vou fazer aqui as 50 correntinhas e já volto aqui com vocês. Terminei aqui, ó, o cordão com 50 correntinhas. Ó, vou laçar o fio, vou contar aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir na sexta e vou fazer um ponto alto. Só que eu não vou pegar só essa alcinha, tá? Ó, vou pegar as duas alcinhas. Eu deixo uma alcinha só aqui embaixo, para ele ficar um pouquinho mais resistente. Ó, fiz um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, eu formei aqui, ó, um Vzinho. Essa partinha aqui, ó, a gente nem vai usar ela, tá? É mais pra dar apoio na hora da gente enrolar a rosa. Ó, sem correntinha nenhuma eu laço o fio, pulo uma correntinha, vou aqui na próxima e vou repetir o Vzinho novamente. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto, na mesma correntinha. Então, já fiquei aqui, ó, com 2 Vzinhos. Laço o fio, pulo uma correntinha, vou na próxima e vou repetir o Vzinho novamente. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Eu vou fazer assim, ó, por todo o cordão de correntinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó, deu bem certinho. Pulei um ponto e no último eu fiz o Vzinho. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou virar a peça e aqui, ó, dentro do V, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e dentro do Vzinho, mais 2 pontos altos. Agora, para cada Vzinho, a gente vai fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, eu laço o fio, vou pro próximo Vzinho e vou repetir. 2 pontos altos. Olha só quem tá querendo ajudar a vovó. A Lua, né, Lua? Você quer ajudar a vovó a puxar o fio? Deixa eu só tirar ela daqui. Voltei aqui, ó. Então, vou completar meu segundo ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Eu estou usando esse fio Encanto, né, o Slim, que é o mais fininho, mas vocês podem usar aí o fio Amigurumi, vocês podem usar o fio da preferência de vocês, tá? Quanto mais grosso o fio, maior vai ficar a flor, e quanto mais fino, menor vai ficar a flor. Ó, laço o fio, vou no próximo Vzinho e vou repetir o leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. E eu vou fazer assim por toda essa carreira, até chegar no finalzinho dos Vzinhos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, fiz em todos os leques, em todos os Vzinhos, um leque, tá? Com os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa parte aqui, ó, como eu falei, é mais para apoiar, tá? Pra gente
segurar. Eu vou virar a peça, ó. E vou vir aqui, sem correntinha, sem nada, eu já venho aqui, ó, no meio do leque e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Sempre que eu começar em cada leque, eu vou começar exatamente assim, um ponto baixo, uma correntinha. E agora, ó, no meio do mesmo leque, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os 7 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, entre um leque e outro, bem aqui no meio. E vou fazer um ponto baixo. Então, já pra dar o formato, ó, da pétala da flor. Ó, sem correntinha nenhuma, vou iniciar da mesma forma. Vou lá no meio do leque, faço um ponto baixo e uma correntinha. Novamente, 7 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os 7 pontos altos, ó, já fiz a minha segunda pétala da flor. Agora, eu vou vir aqui, ó, entre um leque e outro, bem aqui no meio, e faço um ponto baixo, para dar o formatinho da pétala. Sem correntinha nenhuma, vou pro próximo leque, ó, e faço um ponto baixo e uma correntinha, e mais 7 pontos altos no mesmo espaço. E assim eu vou fazer até chegar no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, tá? Fiz todas as pétalas no meio de cada lequinho. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo nessa alcinha aqui do lado, ó. Onde tinha os 2 pontos altos, eu venho nesse ponto alto e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou vir aqui nesse outro, ó. Bem aqui no meio do Vzinho, ó, faço um ponto baixo. Só pra ficar meio arredondado, tá? Pra dar um formato de pétala. Vou virar a peça e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou trabalhar por toda a volta, tá? Um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. 1, 2, vou no próximo, ó, um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. No próximo, um baixíssimo, 2 correntinhas, para dar esse picozinho aqui, ó, na ponta das pétalas, fica bem delicadinho. Ó, no próximo, baixíssimo, 2 correntinhas. No próximo, baixíssimo, 2 correntinhas. E vou fazer isso, ó, para cada ponto. Um baixíssimo, 2 correntinhas. Um baixíssimo, 2 correntinhas. Um baixíssimo, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse último, faço um baixíssimo, 2 correntinhas. Agora, eu vou vir bem aqui no pezinho, ó, não aqui no ponto baixo, tá? Ó, bem aqui nesse ponto, no pezinho, como se fosse aqui no meio, ó. Faço um baixíssimo. Agora, eu não faço as 2 correntinhas. Eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto da próxima pétala e faço um baixíssimo. Agora, eu começo tudo novamente, ó, 2 correntinhas, vou no próximo ponto, um baixíssimo, 2 correntinhas, no próximo ponto, um baixíssimo, e vou seguir assim, tá? Por todas as pétalas, eu vou fazer esse mesmo biquinho. Depois, no final, vocês vão ver que dá toda a diferença na flor. Fica bem linda. Caso você não queira fazer esse biquinho, não tem problema, tá?
Vocês podem parar, tá? Aqui, ó, e deixar as pétalas assim, lisinha mesmo. Aí, só finalizar da forma que eu vou ensinar daqui a pouquinho pra vocês. Ó, então, eu cheguei aqui, ó, no último ponto, fiz o baixíssimo, faço aqui as 2 correntinhas, venho bem aqui no pezinho e fecho com um baixíssimo. Já vou lá no primeiro ponto, ó, da outra pétala, faço um baixíssimo e já começo novamente. 2 correntinhas, um baixíssimo, 2 correntinhas, um baixíssimo. E vou fazer para cada pétala, tá? Esse mesmo trabalhinho, ó, até chegar no finalzinho da carreira. Não tem problema que você tá fazendo esse picozinho do lado do avesso, porque esse vai ser o lado direito. Ele fica até melhor, tá? Eu até fiz um teste de cortar o fio e fazer o picozinho do lado direito, mas achei que ficou muito emborcadinho pra dentro. E assim, ó, depois quando você for enrolar a pétala, ele fica bem abertinho, fica bem lindo. Então, eu vou fazer esse processo aqui até chegar lá no finalzinho da carreira e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da pétala, fiz aqui até o último ponto, um baixíssimo. Eu vou fazer aqui, ó, mais uns 2 picozinhos, ó, faço aqui 2 correntinhas, venho aqui no pezinho, ó, e fecho com um baixíssimo, 2 correntinhas, vou vir aqui neste ponto, ó, que está aqui deitado e faço um baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Só que eu vou cortar esse fio, ó, um pedaço de mais ou menos 1 metro, tá? Pode ser um pouquinho menos. É só pra esse fio que eu vou cortar aqui, ó, é pra eu costurar a flor, colocar a pérola e costurar a argola. Então, deixei mais ou menos 1 metro de fio. Agora, eu solto aqui da agulha, ajusto bem. E antes de enrolar a flor, ó, eu gosto de puxar bem. Eu vou virar aqui do lado que vai ser o lado direito da peça. O lado direito da peça, ó, vou escolher aonde os pontos altos, ó, ficou pro lado direito, tá? Então, eu puxo bem pra ficarem aqui os pontos bem assentadinhos antes de eu fazer a montagem da flor. Então, antes de montar a flor, eu vou colocar essa ponta de fio que eu deixei na agulha de tapeçaria. Para quando a gente terminar de enrolar, ó, vou colocar essa pontinha aqui na agulha de tapeçaria para quando a gente terminar de enrolar a flor, a gente já vai costurar. Coloquei aqui, ó, a agulha no fiozinho. Então, eu deixo ele aqui do ladinho, porque agora a gente vai montar aqui a florzinha. Então, ó, com o lado direito virado pra mim, eu vou começar a enrolar a florzinha. Então, eu venho na primeira pétala, ó, já torço ela, pra ela ficar aqui, ó, enroladinha. E agora, ó, vai ser bem fácil, tá? Eu vou enrolar, eu vou virar ela, pra eu só ficar seguindo, ó, esses pontos aqui de cima, ó, a carreirinha final. Então, eu deixo esse fiozinho ali, que daqui a pouco a gente vai arrematar ele também. Ó, vou enrolar. Você pode enrolar virado pra frente, tá? Mas assim, eu acho que fica bem mais fácil, ó, que fica bem retinho. Então, eu vou enrolar, ó, deixando bem rente aqui, ó, bem retinho, ó. Tá vendo que ele fica bem retinho? Só arrumar aqui, jogo o fiozinho e enrolo. Peraí, que deu uma soltadinha aqui. Eu vou segurando a flor. Ó, já tô chegando aqui no finalzinho. Então, fica bem retinho. Ó, ficou aqui bem retinho. Essa pontinha aqui, ó, eu vou passar ela aqui nesse ponto. Só pra ela ficar mais próximo. Vou passar ela aqui, ó, neste ponto. Pra ela ficar mais próxima aqui do fundinho, né, da flor. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha, ó, aqui por dentro dos pontos. Coloco por dentro dos pontos, vou até lá do outro lado. Puxo. E pra costurar a rosa vai ser bem simples. Ó, passei aqui uma volta. O que que eu faço?
Agora eu venho aqui, ó, por trás desse pontinho. Sempre com cuidadinho, tá? Pra ficar bem retinho aqui. Ó, passo por todos os pontos. Vou lá do outro lado, ó, passo aqui por dentro desse pontinho. Sem apertar muito, tá? Pra não ficar muito repuxado. Eu quero que aqui embaixo ele fica mais certinho, mais retinho. Ó, agora, ó, eu venho aqui no meio aqui de algum pontinho e passo a agulha lá pro outro lado. E assim eu vou fazer costurinhas de vai e vem, de um lado pro outro, ó. Pode passar pelo meio do ponto. Aqui eu passo entre os pontos e saio aqui do outro lado. Você vai fazer esse processo até você ver que a flor tá bem segura, tá? Ó, aqui ainda tá solto. Então, eu passo o fiozinho pra cá. Passo aqui entre os pontos, ó, e saio lá naquele lado que ele tá soltinho ainda. Venho com ele aqui deste lado. Você vai dar quantas voltas você achar necessário, tá? Ó, como desceu ali um pouquinho, aquela carreirinha, ó, é só erguer um pouquinho. Passa aqui, ó, no último. E joga a agulha pro outro lado. Eu vou jogar agora esse fio, ó, bem aqui. Onde a gente fez o finalzinho da pétala. Porque eu não quero deixar isso aqui tão aberto. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou dar uns pontinhos. Com uma linha da mesma cor, né? Não vai nem aparecer, ó. Você pode dar uns pontinhos assim. Só pra ficar bem juntinho. Não vou dar até lá em cima, tá? É só um pedacinho. Até chegar aqui, ó, na ponta da pétala. Até aqui, ó, no segundo picozinho que eu fiz. Aqueles dois mais embaixo. Então, quando chegar ali no segundo, já tá bom. Até aqui, ó, já tá bom. Ela tem que ficar um pouquinho aberta. Então, eu volto com a agulha. Vou sair com a agulha aqui, ó. E agora, eu vou passar essa agulha até o centro. Ó, até aqui o meio. Porque agora a gente vai colocar a pérola. Ó, coloquei até o meio. Ó como a flor já fica bonitinha. Depois a gente vai arrumar. Então, coloquei a agulha aqui, ó, até o meio. Agora, ó, eu vou colocar ela aqui. Vou sair lá do outro lado. Mas com bastante cuidado, tá? Pra eu ficar bem no miolinho. Então, eu posso, antes de sair, ó, arrumar aqui. Porque eu quero ficar bem aqui nesse miolinho. Então, eu coloco a agulha de baixo pra cima. Ó, saí com a agulha bem aqui no miolinho. Vou pegar a pérola. Eu peguei uma pérola grande, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é a número 12. Vocês podem usar uma pérola maior ou menor, não tem problema nenhum. E agora, ó, vou sair com o fio, vou voltar com o fio no mesmo espacinho, tá? Então, volto com o fio lá pra trás. Ó, bem no centro. E aqui a gente vai arrumar. Pra ficar bem certinho. Depois, no finalzinho, quando eu terminar tudo, eu gosto sempre de pôr um pouquinho de cola aqui embaixo da pérola, pra firmar ela um pouquinho mais, tá? Daí os pontos ficam bem certinho. Olha que gracinha que fica. Linda, né? E agora, ó, eu vou colocar a argola. Eu escolhi essa argola de pérola, mas vocês podem pôr a de madeira, de acrílico. Essa argola de pérola, ó, ela tem um furinho aqui, tá vendo? Só nenhuma pérola. Então, eu vou aproveitar esse furinho e passar a minha agulha aqui por dentro. Mas se não tiver, não tem problema, eu só vou costurar. Só pra ficar mais certinho aqui, ó. Agora, a costurinha não tem segredo nenhum, ó. Pego um ponto aqui, saio lá do outro lado, já passo aqui por dentro da pérola. E vou dar várias voltinhas. Até eu ver que a... Por dentro da pérola não, né? Por dentro da argola. É que a argola é de pérola, aí eu falei por dentro da pérola, ó. Vou dando os pontinhos, deixo ela bem centralizadinha aqui no meio, tá? Ó, ajusto bem e vou passar. Vou de um lado pro outro, pode passar assim, ó.
Aí depois passa a agulha aqui por dentro da argola. Novamente, ó, vou vir aqui mais deste lado. Você pode dar aí quantas voltas você achar necessário, tá? Até que sua argola fica bem presinha. Eu vou dar aqui várias voltinhas e já volto aqui para mostrar para vocês como eu vou finalizar o arremate dessa argola. Dei várias voltas, ó, na argola, tá? Já ficou bem presinha. O que que eu vou fazer, ó? Ainda sobrou bastante fio. Eu vou pegar esse fio, ó, e vou dar algumas voltas. Esse fiozinho eu vou deixar aqui que eu já vou fazer o arremate dele junto com a outra ponta, ó. Vou dar várias voltinhas aqui no pezinho da argola, pra ficar bem certinho. Pode virar aqui, ó, do outro lado, ver como que tá ficando. Ó, dei várias voltinhas, olha como fica bem mais acabadinho aqui, né, o fio. Agora, essa ponta de fio, eu vou caminhar aqui entre os pontos. Ajusto bem. Ó, posso segurar a flor assim, pra ficar mais fácil. E vou caminhar com esse fio, ó, passando aqui um pouquinho mais pra baixo. Ó, um pouquinho mais pra baixo, tá, ó. Pra fechar bem. Ó, vou lá do outro lado, um pouquinho mais pra baixo. Eu gosto sempre de fazer assim, pra flor não ficar tão aberta. Um pouquinho mais pra baixo. E aqui, ó, eu vou aqui deste lado. Vou deixar o fio mais ou menos no rumo desse, ó, porque eu quero fazer o arremate dos dois juntos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, por dentro dessa camada e vou dar um nozinho aqui nessa ponta de fio. Vou dar mais um nozinho, porque eu vou pôr um pouquinho de cola aqui por dentro, ó. Dei 2 nozinhos, vou cortar. Como esse fio ele é bem escorregadio, eu sugiro que você passe cola, tá? Ó, com agulha de crochê mesmo, eu vou pegar essa ponta de fio que tá lá no pezinho da argola, vou puxar ela aqui, ó. E vou dar também aqui uns 2 nozinhos aqui por dentro, que eu vou passar cola na outra, né, na outra ponta, e já passo aqui nas duas juntas. Você pode colocar na agulha de tapeçaria que fica mais fácil, mas com a de crochê também dá certinho. Ó, finalizei, corto o fio. Agora eu vou pegar a cola, pano, e vou pôr aqui um pouquinho, tá? Vou ajustar, vou fazer a mesma coisa aqui na pétala, deixa eu só, na pérola, né, inicial, deixa eu só fazer aqui com vocês, ó. Eu gosto de erguer um pouquinho a pérola, vou lá no pezinho dela, coloco cola, ó, tá vendo? E arrumo ela aqui certinho. E aqui onde eu deixei as pontinhas dos fios, ó, pra ele não escorregar, coloco colinha aqui também. Se você quiser, você pode colocar alguns pinguinhos de cola pelo meio, tá? Pra não aparecer. Mas eu gosto de pôr só aqui mesmo, no fiozinho pra arrematar aqui por dentro e na pérola. Agora, ó, depois de prontinha, você vai arrumar aqui as pétalas certinho. Como sempre eu faço nos meus crochês, né? Eu gosto de ajeitar bem. E já tá prontinha. E ficou prontinha, olha só que delicadeza. Ela ficou pesando, depois de prontinha, com a pérola e com a argola, 20 centímetros. Então, ela é bem econômica. E ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha até na outra, 9 centímetros. Com o fio encanto, tá? Pode variar aí o tamanho e o peso, depende do fio que você usar. Olha só, a argola ela fica bem flexível, você pode virar aqui para todos os lados. E essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!